Ok, então, boa noite a todos. Agora estamos gravando nossa aula síncro de número 5, aula esta em que nós vamos abordar, então, a temática produto misto. E o produto misto, então, seria, vamos dizer assim, um misto do produto escalar e do produto vetorial, tá? Deixa eu até apresentar aqui um resuminho para a gente relembrar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui. Ok, já vai aparecer aí para vocês o formulário aqui. Isso aí. Ok. Ah, num momento oportuno, vou compartilhar aí o formulário para vocês também terem, tá? E a gente vai fazer uma revisão também mais próximo da nossa avaliação presencial, tá? E aí vocês vão ter um formulário que vocês vão poder usar, inclusive, no dia da prova presencial, tá? Mas eu trago aqui para relembrar dois aspectos das aulas anteriores. Lá da aula de número 3, nós falávamos em produto interno ou produto escalar, tá? Produto interno ou produto escalar entre os vetores u e v é indicado dessa forma, tá? A operação é indicada pelo ponto, então a multiplicação escalar é indicada por um ponto. E o nome produto interno ou produto escalar se deve ao fato da resposta ser uma escalar. Tá? Lembrando que escalar é um número. Então, você tem como resposta desse produto sempre um número. E esse número é obtido multiplicando-se as abscissas, mais multiplicando-se as ordenadas, e se for um vetor em R3, soma-se ainda o produto das cotas, Z de um vetor vezes Z de outro vetor. Vejam que isso aí resulta num número. Então, esse número chamado de produto escalar. O produto escalar, como a gente viu, ele tem várias aplicabilidades. A principal delas é em relação ao cálculo do ângulo formado entre dois vetores. Tá? Então, vejam que o cosseno do ângulo formado por dois vetores depende desse produto escalar. Quando esse produto escalar é igual a zero, tá? Nós temos cosseno do ângulo igual a zero, e o ângulo que tem cosseno igual a zero é o ângulo de 90 graus. E por isso que sempre que você tem um produto escalar igual a zero, um produto escalar nulo, você tem dois vetores ortogonais. Então, isso chama-se de condição de ortogonalidade. Sempre que eu quero saber se dois vetores são ou não ortogonais, eu simplesmente calculo o produto escalar e verifico se ele é zero ou não. Sendo zero, os vetores são ortogonais. Não sendo zero, você vai ter um outro ângulo qualquer sendo formado. Aí, na última aula, na aula de número 4, nós vimos o conceito de produto vetorial. E aí vocês vejam que até o símbolo já muda, né? Não é mais um ponto, esse símbolo, essa cruz aqui para o símbolo da multiplicação, não é o ponto. O ponto é exclusivo para o produto escalar. E esse X, essa cruz aqui é usado para o produto vetorial. E como o próprio nome já diz, o produto vetorial, ele sempre traz como resposta um vetor. Não é um vetor qualquer, tá? Se você tem dois vetores quaisquer, o produto vetorial é um terceiro vetor que é ortogonal a esses dois vetores dados, tá? Ele forma ângulo reto com os dois vetores dados. E nós vimos que isso é calculado por meio de um determinante. Vou ter que corrigir aqui, não é matriz, é determinante, tá? Então, um determinante que na primeira linha você escreve os vetores unitários i, j e k, na segunda linha as coordenadas do vetor u, do primeiro vetor, e na terceira linha as coordenadas do segundo vetor, vetor v, necessariamente nessa ordem. Então, aí você tem um determinante de terceira ordem, e esse determinante de terceira ordem vai dar como resposta um vetor ortogonal aos vetores u e v. Tá? A aplicabilidade do produto vetorial, nós vimos que é basicamente para calcular áreas. Tá?
Quando eu quero calcular a área de um paralelogramo, definido a partir de dois vetores U e V, tá? Tal como está aqui, eu calculo o produto vetorial entre U e V e depois calculo o seu módulo. Tá? O módulo do produto vetorial me dá a área do paralelogramo. Já a metade do módulo produto vetorial vai ser a metade da área do paralelogramo, ou seja, a área de um triângulo. Ok? Lembrando que o módulo nós calculamos sempre através da raiz quadrada da soma do quadrado das componentes do vetor. Uma diferença básica em relação ao produto interno, produto escalar e produto vetorial também reside nas dimensões, tá? O produto escalar, além de ter como resposta uma escalar, esse é um conceito que se aplica em qualquer dimensão. Se você tiver um vetor do plano, ou seja, um vetor de R2, você pode calcular o produto vetorial. Se você tiver vetores do espaço, ou seja, vetores do R3, você também pode calcular o produto vetorial. Tá? E qualquer outra dimensão, R4, R5. Lembrando que dimensões maiores que 3 só existem do ponto de vista teórico. Não consigo mais representar geometricamente um vetor em R4, por exemplo. Tá? Mas eu posso, inclusive, calcular o produto escalar entre vetores no R4. Já o conceito de produto vetorial, ele se limita unicamente ao espaço, ou seja, ao R3. Então, aqui, unicamente vetores x, y e z. Por isso, o produto vetorial sempre vai ser calculado, determinado, a partir de um determinante de terceira ordem. Tá? Não existe produto vetorial entre dois vetores do plano. Tá? Só vetores em R3. E nessa aula, nossa quinta aula, então nós vamos entrar aqui no conceito de produto misto. Tá? Então, vamos para o material de leitura aqui. E nós vamos ver, então, o que é produto misto. Então, eu vou ter que sair aqui desse compartilhamento e passar a compartilhar com vocês o material de leitura. Aqui. Aí. Está aí o material de leitura da aula de hoje, tá? Então, o que é produto misto? O produto misto também é uma operação, também é um produto com vetores no R3. Então, você vai ter três vetores. O vetor U, de coordenadas x1, y1, z1. Um segundo vetor V, de coordenadas x2, y2, z2. E um terceiro vetor, que chamei aqui de vetor W, que tem componente x3, y3, z3. O produto misto, ele é isso aqui, ó. Isso aqui é o produto misto. Tá? Produto misto é U escalar V vetorial W. Então, ele chama-se misto justamente por ter as duas operações juntas. Tá? É óbvio que aqui você precisa primeiro resolver o produto vetorial. Tá? Resolvido o produto vetorial, depois você calcula o produto escalar. Então, como você calcula o produto escalar por último, então a resposta do produto misto vai ser um número, tá? Vai ser uma escalar, ok? Mas, na prática, a gente não precisa fazer as duas operações para encontrar o produto misto. Existe uma forma própria que equivale a fazer as duas operações juntas. Tá? Ao invés de eu ficar calculando o produto vetorial e depois fazer o produto escalar dessa resposta com o vetor U, eu posso diretamente calcular um determinante dos três vetores. Mesmo que x1, y1 e z1 são as coordenadas do primeiro vetor U. x2, y2, z2, que estão na segunda linha, são as coordenadas do vetor V, o segundo vetor. E x3 e y3 são as coordenadas do terceiro vetor W. Tá? Acredito que entrou alguém lá na sala, deixa eu só permitir o acesso. Isso. Ok.
Podemos continuar aqui, então, tá? Continuando, então, o produto misto, então, ele, ao invés de fazer dois cálculos, eu faço um único, que é um determinante 3 por 3. E um determinante esse que não tem IJK, é um determinante que apenas tem números. Tá? Veja as coordenadas do primeiro vetor, do segundo e do terceiro. E ao invés de representar o produto misto desta forma aqui, que é uma forma tanto complexa de se escrever, né? Porque tem os dois tipos de produto, tem o produto que é representado por um ponto, que é o produto escalar, e o outro produto, que é o produto vetorial, tá? Ao invés de usar essa notação, a gente costuma usar simplesmente um parênteses, tá? Entre parênteses, os três vetores. Quando uso essa notação, estou querendo dizer que eu tenho um produto misto, que é isso aí, tá? Mas que pode ser calculado diretamente pela aplicação de um determinante. Chegou mais alguém? Chegou mais alguém? Só permitir o acesso aqui. Ok. Então, continuando. Vimos, então, o que é produto misto e como ele é calculado, né? A notação, entre parênteses, e a forma com que ele é calculado. Mas, volto a repetir, eu poderia calcular o produto misto a partir de um produto vetorial dos dois últimos vetores e, na sequência, o produto escalar dessa resposta com o primeiro vetor. Vai me produzir o mesmo resultado. Na sequência, nós vamos, então, a algumas aplicações do produto misto. Tá? O porquê nós devemos estudar produto misto? O que isso nos ajuda? Né? Quais são as aplicações disso? Então, a primeira delas é a seguinte: quando o produto misto der zero, tá? Quando esse determinante der como resposta zero, significa que os três vetores são coplanares. Ou seja, os três vetores pertencem ao mesmo plano, tá? Então, vetores coplanares. Aqui abaixo eu tenho uma situação aqui. A realidade é que eu tenho 4 pontos. Tá? Vamos supor que eu queira saber se 4 pontos pertencem ou não ao mesmo plano. Os pontos A, B, C e D. Tá? Ao invés de ter os pontos A, B, C e D, eu posso considerar aqui 3 vetores. O vetor que vai de A até B, o vetor que vai de A até C e o vetor que vai de A até D. Eu acho que chegou mais além, isso, permitindo o acesso aqui. Ok. Pessoal que está chegando agora, não esqueçam de assinar a lista de presença que está fixada lá no chat do Meet, tá? Então, aqui, se eu tenho 4 pontos, ao invés de você olhar como sendo 4 pontos, eu posso olhar como sendo 3 vetores. Vetores A, B, A, C e A, D. E aí eu calculo o produto misto entre esses 3 vetores. Caso o produto misto entre os 3 vetores resulte em zero, fica que os 3 vetores estão no mesmo plano, ou seja, os vetores são coplanares. Mais alguém chegando. Caso o produto misto der um outro resultado que não seja zero, eles vão ser 3 vetores não coplanares. Então, eu não vou conseguir colocar os 3 vetores no mesmo plano, tal como está indicado nesta figura. Tá? Então, a diferença de vetores coplanares e não coplanares é que os vetores coplanares eu consigo ter eles num único plano, tá? E os não coplanares não. Interpretação geométrica do produto misto. Já vimos que o produto misto pode ser indicado assim, o produto escalar e o produto vetorial, ou então uma forma mais, vamos dizer, mais simplificada, mais simples, usando um parênteses indicando os vetores que fazem parte do produto misto. Eu coloco aqui como uma outra aplicabilidade do produto misto o módulo, ou seja, o valor absoluto do produto misto. Por que eu digo valor absoluto? Porque agora o módulo não é o comprimento. Visto que o produto misto é um número, o módulo de um número é o seu valor absoluto. Tá? Então,
módulo é menos 3 mais 3, módulo mais 3 também é 3, tá? Nós já vimos que quando o produto misto é zero, os três vetores são coplanares. Agora, quando não é zero, olha só, acontece essa situação aqui. Eu tenho um vetor U que vai de A até B, um vetor V que vai de A até D, e um vetor W que vai de A até E aqui. Três vetores. Esses três vetores não são coplanares. Sempre que três vetores não são coplanares, a partir deles eu consigo representar um paralelepípedo, tá? Olha só, aqui na base, faço um paralelogramo, tá? Aí essa inclinação aqui seria uma altura, que eu represento a 4 vezes, tá? Olha só. E depois representa a base superior novamente. É uma base inferior e uma base superior. Com isso, eu tenho um paralelepípedo. E a interpretação geométrica do produto misto é que o módulo do produto misto, ou seja, o valor absoluto, o valor positivo, vamos dizer assim, do produto misto, é o volume desse paralelepípedo. Tá? Então, o produto misto, em módulo, ele corresponde a um volume do paralelepípedo formado a partir de três vetores. E aí faz todo sentido em ver, se esse volume é zero, significa o quê? Significa que a altura é zero, significa que os três vetores estão no mesmo plano, então o volume do paralelepípedo é zero. Tá? Vejam que é consistente o conceito de que quando o produto misto é nulo, você não tem o paralelepípedo, você tem os três vetores no mesmo plano, portanto, volume zero. Do mesmo modo, eu posso usar o produto misto para calcular o volume de um tetraedro. Tá? Veja que aqui nas linhas pontilhadas, a partir do vetor U, V e W, tá? U seria a largura, W a profundidade, U seria a altura. Tá? Mas oblíquo, não tem ângulos, necessariamente ângulos retos. Que não seria um problema ter ângulos retos, tá? Vejam que na linha pontilhada tem o paralelepípedo. E essa figura aqui, que é o tetraedro, tem 4 faces triangulares, ele equivale a 1/6 do volume do paralelepípedo. Por que 1/6? Olha, pirâmide sempre é 1/3. Tá? Então, você teria 1/3 do volume. E você tem mais aqui a metade da base só sendo ocupado. Metade vezes 1/3, 1/6. Então, você tem o volume do tetraedro como sendo 1/6 do volume do paralelepípedo. E por isso que o volume do tetraedro é 1/6 do módulo do produto misto. Okay? Deixa eu só ver, acho que chegou mais além isto. O pessoal vem chegando. Tá? Vai participando e vai lembrando aí de assinar a lista, tá? A lista de presença está fixada aí no Meet. Então, com isso, nós vimos os conceitos de hoje, são poucos, tá? O conceito produto misto, que é um determinante de ordem 3, e a questão de suas aplicabilidades. Quando esse produto misto der zero, é porque os vetores são coplanares, tá? Caso contrário, o módulo do produto misto indica o volume de um paralelepípedo, enquanto que a sexta parte do módulo do produto misto equivale ao volume de um tetraedro. Tá? Tetraedro, essa figura aqui seria uma pirâmide triangular, né? São 4 faces triangulares. Então, vamos aos exercícios resolvidos. Aqui eu tenho alguns exercícios resolvidos. O primeiro exercício pede para se verificar se os vetores U, V e W são ou não coplanares. Então, para ver se eles são ou não coplanares, eu usei aqui o produto misto entre os três vetores U, V e W. E conforme o conceito que nós vimos, esse cálculo se faz pelo determinante, escrevendo na primeira linha o primeiro vetor, que é 3 menos 1 e 4, na segunda linha, o segundo vetor, que é 1, 0 e menos 1. E na terceira linha, vetor W, 2, menos 1 e 0.
Temos, então, aqui um determinante de 3 por 3. E determinantes 3 por 3, como nós já vimos na aula passada, tá? A gente pode optar aí pela metodologia de repetir as duas primeiras colunas aqui à direita. Então, a primeira coluna é 3, 1 e 2. E a segunda coluna, menos 1, 0 e menos 1. Então, repetir as duas primeiras colunas do lado direito. Aí vejo as diagonais principais. Quais são as diagonais principais? Está aqui uma diagonal principal. 3 vezes 0 vezes 0. Isso dá 0. A segunda diagonal principal, a diagonal decrescente, no caso, é menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1, vezes 2, que dá mais 2. A terceira diagonal, 4 vezes 1 vezes menos 1. 4 vezes 1 são mais 4, vezes menos 1 dá menos 4. Então, aqui está o resultado do produto das três diagonais principais, aquelas que são decrescentes. Agora, nós temos as três diagonais crescentes. Essas diagonais, você precisa multiplicar e subtrair o resultado. Então, as diagonais secundárias, você subtrai o resultado. 2 vezes 0 vezes 4, sempre tem um zero, um fator nulo, todo produto dá zero, né? Então, escrever mais zero, menos zero, que nem precisaria ter escrito. Escrevi aqui para lembrar que ele é o resultado de o produto de uma diagonal, mas não haveria necessidade de ter escrito aqui. A outra diagonal é menos 1 vezes menos 1 vezes 3. Olha só, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, multiplicado por 3 dá 3 positivo. Só que pelo fato de ser uma diagonal secundária, eu tenho que subtrair esse 3. Então, aqui fica menos 3. Sempre as diagonais secundárias, você multiplica e copia aqui o resultado com o sinal trocado, porque você tem que subtrair. Subtrair é somar o oposto, tá? E a última diagonal aqui tem um zero, tendo um zero, dá tudo zero. Por fim, de positivos eu só tenho o número 2, de negativos eu tenho o 4 e o 3. Então, eu vou juntar esses negativos. Menos 4 com menos 3, menos 7. Tá? Que o melhor é somar todos os positivos em separado e somar todos os negativos em separado. Por fim, você faz essa diferença. A diferença entre mais 2 e menos 7 é 5. O maior deles é o 7, que é negativo, por isso a resposta é negativa. Tá? Então, 2 menos 7 dá menos 5. Bem, agora vem a questão da análise da questão. Eu não pedi em momento algum para calcular o produto misto. Eu queria saber se os vetores eram coplanares ou não. Mas, com o resultado do produto misto, eu chego a essa conclusão. Tá? Porque, na teoria, nós vimos que se os vetores são coplanares, o produto misto tem que dar zero. Como aqui a resposta é menos 5, é um número que não é zero, então esses vetores não são coplanares. Tá? Significa que esses três vetores podem formar um paralelepípedo de volume mais 5, tá? Porque sempre é um módulo. Tá? Como nós vimos aqui em cima, o volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto, ou seja, o valor absoluto do valor do produto misto. Como deu menos 5, fôssemos calcular o volume do paralelepípedo formado a partir desses três vetores, seria 5 unidades de volume. Tá? 5 cubos de uma unidade de aresta. Na número 2, eu quero saber se esses 4 pontos são ou não coplanares. Então, mudou um pouco. Antes eu quis saber se 3 vetores são coplanares. Tá? Agora eu quero saber se 4 pontos pertencem ou não ao mesmo plano. A ideia que eu tenho que ter aqui é a seguinte. Vamos supor que esses 4 pontos estejam no mesmo plano. Então, nós teríamos um ponto A, teríamos um ponto B, um ponto C e um ponto D. Tá? Vou representar aqui como se eles estivessem no mesmo ponto, no mesmo plano. Tá?
um plano alfa qualquer. Então, nós teríamos aqui 4 pontos no mesoplano, nós teríamos a possibilidade de enxergar nesse plano 3 vetores. Tá? A exemplo, vetor AB, vetor AC e o vetor A até D. Então, nós temos aqui 3 vetores. Sempre que nós temos pontos, tá? Transformamos eles em vetores. E aí temos que lembrar um pouquinho das aulas anteriores, né? O que é o vetor AB? É B menos A. Tá? Esse B menos A é para trazer esse vetor AB para a origem, para poder representar esse vetor AB por uma única coordenada, que seria a extremidade do vetor, assumindo que a sua origem coincida com a origem do sistema cartesiano. E é por isso que eu tenho que fazer B menos A, o segundo ponto menos o primeiro. Tá? Então, aqui estão as coordenadas do ponto B, e aqui as coordenadas do ponto A. Tá? Então, só subtrai. 0 menos 2, menos 2. 1 menos o menos 1 dá 1 mais 1, que dá 2. E 2 menos 0 dá 2. Então, o vetor AB, obtido fazendo B menos A, é o vetor menos 2, 2 e 2. Faço o mesmo com o vetor AC, fazendo C menos A, e obtenho aqui o vetor AC. O vetor AD, faço D menos A, e chego aqui no vetor AD. Na sequência, para ver se esses 3 vetores AB, AC e AD de fato são coplanares, ou de fato pertencem ao mesmo plano, eu calculo o produto misto entre esses 3 vetores. Então, produto misto entre o vetor AB, o vetor AC e o vetor AD. Tá? Então, só copio eles aqui, um em cada linha. A primeira linha, menos 2, 2 e 2. Segunda linha, menos 1, 2 e 3. Terceira linha, 0, 1 e 2. E aí, se preferir, podem repetir as 2 primeiras colunas aqui à direita. Tá? Menos 2, menos 1 e 0. É a primeira coluna. Deixa eu fazer esse aqui. O 0 fica um pouco... Estou desenhando sem o mouse, só com a parte aqui do notebook, tá? A segunda coluna, 2, 2 e 1. Temos, então, as 3 diagonais principais. A primeira aqui, ó, menos 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá menos 8. A segunda, 2 vezes 3 vezes 0. Tem um 0 na jogada aqui, um fator nulo, tudo dá 0, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0, 0. Terceira diagonal, 2 vezes menos 1 vezes 1, dá menos 2. Então, até aqui eu tenho as 3 diagonais principais, as decrescentes, que não muda o sinal. As outras 3, agora eu preciso trocar o sinal. Tá? Aqui vai dar 0, né? Tem um 0. Então, escrevi aqui menos 0, mas nem precisaria ter escrito. E se tivesse escrito mais 0, não mudaria nada. Né? Aqui, 1 vezes 3 vezes menos 2 dá menos 6. Como é a diagonal secundária, ó, mais 6. E, por último, 2 vezes menos 1 vezes 2. Isso dá menos 4. Como é diagonal secundária, mais 4. Então, veja que o mais 6 e o mais 4, na realidade, são o oposto que eu obtive aqui no produto. Vamos sempre lembrar que essas 3 últimas diagonais, as diagonais crescentes, eu devo trocar o sinal. E aí fica mais fácil de juntando primeiro os negativos e os positivos separadamente. Mais alguém? Isto. Vamos ver aqui. Ok. Permitir o acesso de mais alguém. Então, juntando primeiro os negativos, ó, menos 8 com menos 2 dá menos 10. De positivos eu tenho 6 e 4, somando dá mais 10. Menos 10 com 10, 0. Isso significa que os vetores AB, AC e AD são coplanares. Se os 3 vetores são coplanares, tá,
significa o que também? Significa que os 4 pontos também são coplanares, tá? Então, uma coisa é consequência da outra. Se os 3 vetores estão no mesmo plano, é porque os pontos A, B, C e D também estão no mesmo plano. Por isso, eu respondi que os pontos são coplanares, tá? Que é uma consequência do fato dos 3 vetores serem coplanares. Continuando aqui, tá? Alguém queria perguntar algo? Professor, ali, na questão anterior ali, só em referência ao enunciado ali, ó, foi dado três pontos simples ali no enunciado do problema, né? Por base, se coloca, como o senhor fez na figura ali, que partiriam do ponto A, certo? Certo. Poderia existir algum exercício, digamos assim, claro, eu não sei se há, né, a possibilidade de que o exercício identifique ou diga que seja de tal, iniciando de tal ponto, digamos assim. Ah, é Transformar Márcio, né, Márcio? isso. Assim, você pode começar por qualquer ponto. Nessa questão, se você iniciar pelo ponto B, pegar o vetor BA, BC, BD, tá? Vai dar a mesma coisa. Os cálculos vão mudar um pouquinho, mas você vai chegar no produto misto zero igual, porque os vetores vão continuar estando no mesmo plano, tá? Então, aqui eu optei por começar por A, mas eu poderia ter começado por D, por C, por B, indifere. Uma vez que os 4 pontos estão no mesmo plano, eu escrevo 3 vetores quaisquer ali, os 3 vão estar no mesmo plano. Então, os 3 vão produzir um produto misto nulo, tá bom? Então, boa pergunta, Márcio. Não, eu comecei por A, mas poderia ter começado por outra letra, tá? Valeu. Legal vocês participarem e essas dúvidas, às vezes, são perguntas assim que são detalhes que de fato são importantes, tá? E é uma dúvida que mais colegas têm e talvez não se sentiram vontade em perguntar. Então, parabéns, Márcio, boa pergunta e bem pertinente, de fato, tá? A questão número 3, qual deve ser o valor de M para que esses 3 vetores sejam coplanares? Então, eu estou afirmando que os vetores U, V e W são coplanares, mas eu quero procurar um valor de M aqui, de modo que eles, de fato, sejam coplanares, tá? E aí, novamente, a teoria, tá? Se eu sei, ou se eu desejo que eles sejam coplanares, eu desejo que o produto misto entre eles seja nulo. Então, eu já vou partir de um equacionamento. Eu não vou calcular o produto misto. Eu já vou supor que esse produto misto tem um valor nulo. Tá? Então, antes eu não partia de uma hipótese. Aqui não, aqui eu já parto justamente para chegar numa equação que me torne possível calcular o valor do M. Tá? Então, produto misto. Copio a primeira linha, primeiro vetor, segundo vetor, terceiro vetor. Terceiro vetor, 0, menos 2 e 4. 0, menos 2 e 4 na quarta linha. Aí, novamente, vocês podem repetir as 2 primeiras colunas aqui, é mais fácil. Eu costumo fazer sem repetir, mas é um pouco mais difícil. Talvez quem não tenha a habilidade de enxergar 3 diagonais completando aqui sempre. Tá? Talvez o mais simples é, de fato, repetir as 2 colunas. Tá? Eu aqui nem digitei porque eu já tenho o hábito de enxergar as 3 diagonais assim. Ó. A primeira está aqui, m vezes menos 1 vezes 4, que dá menos 4m. A segunda diagonal está aqui, ó. 2 vezes 3 vezes um número. Esse outro número é o zero aqui, ó. Se eu escrever à direita M1 e 0, vejam que quem vai completar aqui é o zero. Então, eu já sei que 2 vezes 3 completa aqui com zero. Por isso que eu acabo fazendo sem escrever. Mas eu acho que para vocês, se vocês não têm toda essa habilidade aí de enxergar aí onde que completa a diagonal, é melhor, de fato, escrever as 2 colunas à direita, que é mais garantido. Tá? Eu vou fazer isso, vou escrever as 2 colunas aqui à direita.
Então, uma diagonal é m vezes menos 1 vezes 4, que dá menos 4m. 2 vezes 3 vezes 0 dá 0. Eu nem escrevi o 0 aqui, vejo que não está escrito aqui, tá? E a última, menos 1 vezes menos 2. Menos 1 vezes 1, que dá menos 1, e menos 1 vezes menos 2, que dá mais 2. Então, as três diagonais principais estão aqui. Menos 4m, mais o 0 que eu não escrevi, mais 2. Tá? Essas diagonais não mudam o sinal. Agora, as outras três mudam o sinal. Essa aqui dá 0, por fato de ter um fator 0, também não escrevi aqui o 0. Escrever mais 0, menos 0, não muda nada. Essa aqui, menos 2 vezes 3 vezes m, dá menos 6m. Tá? Menos 2 vezes 3 dá menos 6, e menos 6 vezes o m dá menos 6m. Isso aqui, como é uma diagonal secundária, então eu troco o sinal. Por isso que eu escrevi aqui mais 6m. Escrevi o oposto. E a última diagonal, 4 vezes 1 vezes 2 dá mais 8. Como é uma diagonal secundária, então, tem que subtrair esse valor. Então, eu escrevo menos 8. Ficou, então, desse equacionamento, menos 4m, mais 2, mais 6m, menos 8. Só que isso eu já sabia que tinha que ser igual a zero, porque eu estou, de fato, procurando o valor de m para que isso aqui seja zero. Tá? Para que seja coplanário. Eu já vou usar essa equação aqui. Menos 4m com 6m dá mais 2m. 2 com menos 8 dá menos 6. Então, esse menos 6 vai acabar aparecendo mais 6 no outro lado, né? Que é a ideia de somar 6 nos dois lados da equação. Então, ele desaparece aqui, aparece positivo aqui. E, por fim, divido tudo por 2. Então, 6 meios é 3. Então, o valor de m tem que ser 3. Tá? Se vocês pegarem e substituírem o 3 aqui no lugar do m e calcularem o produto misto novamente, vocês vão achar o resultado zero. Essa seria a prova real. Tá? Então, para que os três vetores sejam coplanares, é necessário que o m assuma o valor 3. A próxima questão, resolvida ali do material, que são questões que já estão resolvidas lá, é para calcular o volume de um paralelepípedo, tá? Determinado pelos vetores u, v e w. Tá? Então, você pode imaginar, por exemplo, o vetor u, o vetor, deixa eu tentar desenhar aqui, vetor w, e vamos supor que o vetor, aliás, vetor v e vetor w. Vamos supor que seja assim, tá? Esse aqui é o vetor u, esse é o vetor v, e esse é o vetor w. Tá? O que nós vamos calcular? O volume de um paralelepípedo. Tá? Que paralelepípedo? Paralelepípedo teria isso aqui como base, um paralelogramo. Depois, a altura é definida pelo vetor W. Então, simples desenhar aí com o lápis do cursor. Mas ficou algo parecido com o paralelepípedo. Dá para ter uma ideia de que, de fato, a partir de 3 vetores quaisquer, tá, você consegue gerar um paralelepípedo. Essa é a ideia. Tá? E esse paralelepípedo não necessariamente tem ângulos retos. Aqui é um paralelepípedo oblíquo qualquer. Tá? E nós vimos na teoria que o volume de um paralelepípedo é dado pelo módulo do produto misto. Módulo do produto misto. O que é o módulo do produto misto? É o valor absoluto do produto misto. Tá? Então, primeiro, eu calculo o produto misto entre os três vetores. O vetor U, 1, menos 1 e 2. O vetor V, 1, 0 e menos 1. E, por fim, o vetor W, menos 1, menos 2 e 0. Necessariamente nessa ordem. Tá? Você tem que cuidar dessa ordem aqui. Eu troquei de ordem dois vetores. O que vai acontecer? Um determinante, quando você troca linhas de posição, ele inverte o sinal. Ao invés de você encontrar menos seta, você vai encontrar mais seta.
Do ponto de vista do cálculo do volume, isso não vai mudar, porque você, no final, quer o módulo do número. Então, não daria diferença no volume, mas dá diferença no cálculo do produto misto, tá? Muda o sinal, na realidade. Então, tem que cuidar a ordem dos vetores, tá? Aqui também eu vou escrever as duas primeiras colunas à direita, para facilitar aí a compreensão. Essa metodologia, escrever as duas colunas à direita, a gente usa bastante no ensino médio, já. Isso aqui, determinantes, é um assunto que até há pouco era estudado no ensino médio, né? Opa, deixa eu ver aqui, eu quero desfazer aquele -1, não ficou legal. Desfiz ele. Aqui, então, -1. Embaixo, -1, 0, né? Estou copiando a segunda coluna. E o -2, tá? Então, a primeira coluna, 1, -1 e 1. Aliás, 1 e -1. Segunda coluna, -1, 0 e -2. As diagonais. Essa aqui o produto vai dar 0. Tem algum 0, vai dar tudo 0. Aqui, -1 vezes -1 vezes -1. Isso dá -1, tá? Aqui, 2 vezes 1 vezes -2. Isso dá -4. Então, as três primeiras diagonais, que são aquelas que eu não troco sinal, dá 0, -1 e -4. As outras três eu troco sinal, tá? Que dá 0. Não precisaria nem ter escrito. Aqui, -2 vezes -1 vezes mais 1. -2 vezes -1 dá mais 2, vezes mais 1 dá mais 2. Como é diagonal secundária, acabei escrevendo aqui o contrário, tá? O oposto, -2. E aqui tem 0. 0 vezes 1 vezes -1, 0. Então, as diagonais secundárias deu 0, deu mais 2, aqui eu escrevo sempre o oposto, e 0. Juntando, opa, são só números negativos, né? Porque os zeros não contam, então esses três aqui nem sequer precisaria ter escrito. -1 com -4 com -2, só junta tudo, dá -7. Então, o produto misto deu -7. Significa que esses três vetores U, V e W não são coplanares, eles podem formar um paralelepípedo. O volume do paralelepípedo sempre é o módulo disso aqui, tá? O módulo de um número não é cálculo da raiz quadrada. Raiz quadrada, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado, é quando você tem o módulo de um vetor. Aqui é módulo de um número, é valor absoluto. O módulo do número -7 é mais 7, simples assim. Tá? Então, módulo de valor absoluto aqui. Nesse caso, então, o volume desse paralelepípedo é 7 unidades de volume. Tá? Equivale a 7 cubos com a resta do tamanho da unidade que você tomar aqui para representar o vetor. Tá? Exemplo 5, o volume de um tetraedro. Aqui o tetraedro é formado a partir de 4 pontos, A, B, C e D. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Vamos supor aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C e, por fim, um ponto D. Vamos supor aqui em C. Facilitar a representação. Então, eu tenho aqui na base um triângulo e posso ligar todos os vértices até esse ponto D. Tá? Aí a ideia é a de uma pirâmide triangular. No caso, essa pirâmide triangular chama-se tetraedro, tá? Porque tem 4 faces triangulares, tá? 3 faces laterais, que são triangulares, e a base também é triangular. E nós vemos que, quando nós queremos calcular o volume do tetraedro, nós também temos que ter vetores, né? Nós podemos enxergar aqui vetores AB, AC e AD. Novamente, que nem o Márcio pediu antes, tem que começar por A? Não, pode começar por qualquer ponto. Se vocês quiserem, preferirem começar com o ponto D, você tem DA, DB, DC, tá? Só que aí você cuida, se você pegar o vetor D até A, tá? Muda o cálculo, porque você vai ter que fazer, então,
o A, as coordenadas de A, menos as coordenadas de D, que é sempre o segundo menos o primeiro, tá? Como eu estou pegando AD, eu faço D menos A, sempre o segundo menos o primeiro. Então, se você pegar um outro ponto como origem, os cálculos em si eles vão mudar, mas o resultado final vai ser o mesmo, porque o tetraedro é o mesmo, independente da onde que você olha ele. Se você olhar ele a partir do vértice A ou a partir do vértice D, o tetraedro é o mesmo, então o resultado final vai ter que ser o mesmo, tá? E o volume de um tetraedro nós vimos no material que é 1/6 do volume do paralelepípedo. Tá? 1/6, então, do módulo do produto misto. Então, iniciamos calculando o produto misto. Só que o produto misto é entre vetores, não é entre pontos. Por isso que, inicialmente, sempre que tem pontos, a ideia é transformar em vetores, tá? Então, aqui eu tenho o vetor AB, que é B menos A. Então, pega as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Tá? 0 menos 1 dá menos 1, 1 menos o número menos 1 dá 2, tá? Que menos com menos dá mais, 1 menos 1 dá 0, e assim você vai fazendo, o AC é C menos A, ADD menos A, então são continhas e você vai chegar nesses três vetores, tá? Esses três vetores, então você calcula o produto misto entre eles, ou seja, calcula o determinante deles. Então, aqui repete as duas primeiras colunas, menos 1, menos 2 e 1 é a primeira coluna. A segunda coluna é 2, 2 e 1. E aí, as diagonais. Menos 1 vezes 2 vezes 1, menos 2. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 0 vezes qualquer coisa, 0. Aí, essas são as diagonais principais, não mudou o sinal, as outras três mudam. Aqui, 1 vezes 2 vezes 0, 0. Tá aí o 0. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1, então eu escrevo mais 1. 1 vezes menos 2 vezes 2 é menos 4, então eu escrevo mais 4. Tá? Lembrando que é só as últimas três diagonais que eu mudo o sinal. Ficou menos 2 com 2, que eu posso até cancelar. Sobrou só 1 mais 4, que é 5. Tá? Então, o produto misto deu mais 5. O módulo do mais 5 é o próprio 5. Se fosse menos 5, também seria 5. E o volume do tetraedro, então, tem que multiplicar por 1/6. Então, 1/6 vezes o módulo de 5, que é 5. 1/6 vezes 5, 5/6 unidades de volume. Tá? Então, deixa assim, 5/6 unidades de volume. Tá? Ok, cheguei no final do material de leitura. Eu vou compartilhar com vocês ainda, rapidamente, a resolução dos exercícios. Deixa eu ver aqui, exercício, resolução. Só para a gente dar uma olhadinha aqui. Mesmo que vocês ainda não tenham, tenham resolvido os mesmos, tá? As questões são bem parecidas com os exercícios resolvidos, ó. A primeira questão pede para ver se A, B, C e D são coplanares. Então, a ideia é de você ter 4 pontos e verificar se eles são ou não coplanares. Então, eu começo transformando esses 4 pontos em 3 vetores. Eu novamente escolhi o A como origem, mas não precisaria ser o A, tá? Então, eu peguei o vetor A até B, o vetor A até C e o vetor A até D. Tá? Então, achei aqui os 3 vetores, calculei o produto misto entre esses 3 vetores, deu 0. Opa, se deu 0, significa que os 3 vetores são coplanares. Automaticamente, os 4 pontos também são coplanares, que são os 4 pontos que dão origem a esses 3 vetores. A questão 2 é para calcular o volume de um paralelepípedo. O volume do paralelepípedo, vocês viram, que é o módulo do produto misto. Então, também simples, calcular o produto misto.
que é o determinante. Então, aqui vocês têm que estar craques em calcular determinantes, tá? Tem que fazer vários exercícios que não tenha segurança devida e pega e faz, tem que sair no automático esse determinante, que você calcula muitas vezes. Tá? Então, calculou o produto misto, deu 17, o módulo 17 é o próprio 17. Tá? A questão 3 é para calcular o volume de um tetraedro que tem esses 4 pontos como vértices. Tem 4 pontos que são vértices de um tetraedro. Isso aqui é um tetraedro, tá? E aí você também, eu tomei aqui como ponto de origem, o ponto A, e aí tomei como vetores AB, tá? De A até C e A até D, independente da sua posição. Calculei os 3 vetores, calculei o produto misto, que é o determinante dos 3 vetores, e na sequência, como é um tetraedro, eu tenho que multiplicar o volume por 1/6. Tá? Essa é a diferença do tetraedro para o paralelepípedo. Tá? O tetraedro é 1/6. Tá? 1/6 do volume do paralelepípedo. É óbvio que se eu tivesse o paralelepípedo aqui, eu teria... Opa, deixa eu mostrar aqui. Eu teria aqui a base com o dobro do tamanho, então daqui já você tem só a metade, tá? No paralelepípedo, no tetraedro você só tem a metade dessa base, e você teria no paralelepípedo isso aqui, ó. Então, o volume desse tetraedro aqui, tá? Essa pirâmide triangular aqui, ela tem 1/6 de todo o paralelepípedo. Por que 1/6? A pirâmide já se sabe que é 1/3 do volume do paralelepípedo, de mesma base e mesma altura. Acontece que o paralelepípedo aqui tem o dobro, ou a pirâmide tem a metade da base do paralelepípedo. Então, a metade na base e mais 1/3 por causa da inclinação, metade vai vezes 1/3, 1/6. Então, você tem aqui esse tetraedro, só tem 1/6 do volume de todo o paralelepípedo. Essa noção você tem que ter, tá? Mas a forma de fazer é a mesma. Calculo os 3 vetores, calculo o produto misto. O produto misto aqui foi fácil de calcular, que deu um monte de zeros, tá? Como tem um monte de zeros no determinante, então acaba dando um monte de zeros aqui mesmo. O produto misto deu 3, tá? O módulo, aliás, menos 3, o módulo menos 3 é 3, multiplicado por 1/6 da forma do volume do tetraedro, vai dar 3/6, que é, na forma simplificada, é 1/2. As questões mais algébricas, né, para ver o valor de K para que os 3 vetores sejam coplanares. Então, já saio da ideia de que o produto misto tem o resultado zero, para que eu possa chegar num equacionamento que me dê o resultado desse valor K. A B é a mesma coisa, tá? Só que na B, depois de resolvido o produto misto igualado a zero com a variável K, tá? Você chega numa equação de segundo grau. E equação de segundo grau, uma das formas de você resolver é a fórmula de Bhaskara, que é a forma mais tradicional. Tá? Se alguém quiser fazer por soma e produto, ou um outro método, aí também fique à vontade. Né? Soma e produto aqui teria que ter 2 números que somados deem -1, o oposto disso, mas multiplicados do -6. Vejam que é 2 e -3. Soma dos dois dá -1 e o produto deles dá -6. Aqui o valor de M para que os pontos sejam coplanares. Então, como você tem pontos, você tem que pegar vetores. E aqui o Márcio vai dizer, mas aqui não começou com A. Aqui eu estrategicamente comecei não com A, porque o A me carrega o M. Se eu começar com A, eu vou ter esse M em todos os vetores.
porque se eu pegar o A como referência, eu vou ter AB, AC, AD. Veja que todos têm o A e todos têm o M. Então, por isso que eu escolhi para começar aqui, por exemplo, com B. BA, tá? BC e BD. Que aí foi uma estratégia que eu usei para carregar o A somente em um vetor, ou seja, ter o valor M que eu quero calcular somente aqui nesse primeiro vetor. Então, foi uma estratégia. Mas se eu tivesse escolhido A como origem, a B, a C, a D, todos teriam M. Mas a resolução talvez daria um pouquinho mais de trabalho, mas a resposta final vai ser a mesma. Se eu obtenho os 3 vetores, o produto misto dos 3 vetores tem que ser nulo, porque eu quero saber o valor de M justamente para que isso ocorra, ou seja, para que os vetores sejam coplanares. Resolvo o determinante, chego numa equação, né, porque já assumo que isso é igual a 0, então chego tranquilamente ao valor M igual a 4. Aqui também tenho 4 pontos, eu quero achar valor de M. M aqui é um valor ali, uma coordenada do ponto D. Quero achar M para que seja de 20 unidades o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores AB, AC e AD. Aqui daí não tem alternativa, né? Aqui está dizendo que é para começar por A. Então aqui não tem opção. Aqui eu tenho que fazer AB, AC e AD. Então, calculei os 3 aqui, e óbvio, quando eu calculo AD, D menos A, tá? Que D menos A vai fazer com que eu tenha menos 1 menos o número 1, que dá menos 2, M menos o número menos 2 dá M mais 2, e 1 menos o número 3 dá menos 2. Então, aqui a coordenada Y é M mais 2, tá? E eu quero que o volume do paralelepípedo seja 20. O volume do paralelepípedo é simplesmente o módulo produto misto. Fosse do tetraedro, teria 1/6 aqui na frente. Então, é paralelepípedo, não. Então, produto misto em módulo tem que dar 20. Então, aqui eu tive cuidado de escrever o módulo e o determinante. Então, as barras de dentro são do determinante, as barras de fora são do módulo, do valor absoluto. E eu sei que essa resposta tem que dar 20. Tá? Então, eu resolvi tudo aqui dentro, para o determinante, tá? As diagonais principais, depois as diagonais secundárias, eu chego a isso aqui. Mas tudo dentro de um módulo, igual a 20. E no momento que eu faço as continhas aqui dentro do módulo, eu chego a 10m menos 40. Então, o módulo de 10m menos 40 tem que ser igual a 20. E aí você tem uma equação modular. Tá? Aí quem não lembra aí como resolver uma equação modular, só precisa entender o seguinte. O módulo de 10m menos 40 é igual a 20 quando? Quando 10m menos 40 for 20, porque o módulo de 20 dá 20. Mas também quando 10m menos 40 assumir o número menos 20. Porque quando aqui dentro vale menos 20, o módulo de menos 20 também é 20. Tá? Então, equação modular, você sempre tem que considerar as duas situações. Tá? Igual a mais 20 e igual a menos 20. Porque tanto o módulo de 20 é 20, quanto o módulo de menos 20 é 20. Tá? Então, você resolve as duas, e por isso que você chega a duas respostas. Quando você iguala a 20, você chega ao 6, e quando você iguala ao menos 20, você chega ao 2. Tá? Então, é um detalhe importante para essa questão aí, na hora de vocês forem resolver, o módulo, tá? Porque o volume sempre é módulo do produto misto. Ok? Então, um detalhezinho aqui que vai ser importante na hora de vocês resolverem isso. Para o compartilhamento, tá? Estamos de volta aqui. Só lembrar vocês que devem assinar a lista de presença, está fixada aí no chat dessa sala. E lembrá-los também que neste tópico de aula, de número 5, nós temos uma avaliação. Tá?
Essa avaliação, ela é importante que você o faça, não só pelo ponto que ela vale, mas também para irem se acostumando com o tipo de questões, tá? Essa avaliação, ela vai ficar aberta bastante tempo, acho que até a última semana lá de junho. Não aparece mais para ti, Eduardo, a chamada? Deixa eu postar de novo aqui. Vou repostar ela. Tá aí, Eduardo, pode acessar. Então, eu estava falando que é importante que vocês resolvam essas questões da avaliação, porque elas dão uma ideia do que eu possa vir a cobrar, por exemplo, lá na prova final também. Embora que antes de chegar na prova final, a gente vai fazer uma revisão, eu vou disponibilizar para vocês um formulário, um resumo dos tópicos que eu realmente vou cobrar para avaliação, não vou cobrar todo o conteúdo, tá? Nós vamos combinar isso ainda. Mas esse tópico aqui, com certeza, tá? Produto escalar, produto vetorial e produto misto, porque a prova, essa avaliação envolve esses 3 tópicos, tá? Vocês podem ver que são 6 questões que abrangem os 3 tópicos. Então, tem que dar você é obrigado a dar uma revisitada nessas 3 aulas para responder. Vale um pontinho, mas não é só pelo ponto, é para, de fato, se apropriar melhor desses conceitos, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta acerca dessa avaliação ou das aulas? Eu vou parar a gravação, daí se alguém quiser perguntar depois da gravação parada, fica mais à vontade então. Deixa eu só gerenciar aqui.